Estamos recebendo aqui o cardiologista, Dr. Fábio Argenta, que vai fazer parte desse quadro com a gente, né? Virão outros temas, outras pessoas, mas ele é a pessoa responsável em relação a isso. Dr. Fábio, primeiro, feliz 2024 e não imagina a minha felicidade da gente estar restabelecendo essa parceria para o nosso ouvinte aqui da CBN. Em outras emissoras nós já trabalhamos junto, né? Fazendo justamente esse quadro. E a gente está numa felicidade enorme de recebê-lo aqui, receber esse quadro que é tão importante para a sociedade. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Argenta. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da CBN Cuiabá. É uma honra, é um prazer estar aqui contigo novamente, professor João Edson, Juliana. Eu fico muito honrado de estar novamente com vocês e agradeço aí a oportunidade. Creio que faremos um programa aí importante de utilidade pública, de uma maneira muito ética, muito clara, numa linguagem aí que o povo nos entenda, né? Sim. Sobre saúde, não só cardiovascular, que é a minha área, mas saúde geral. E estaremos entrevistando ao longo dos programas diversos profissionais, não só médicos, mas profissionais das diversas áreas de saúde. Então, até o nosso ouvinte, né, conforme o interesse do tema, pode estar, né, no nosso WhatsApp, estar nos pontuando e a gente vai procurar atender, né? Vamos falar um pouco do programa, né? Primeiro, os nossos ouvintes que quiserem mandar alguma, hoje nós vamos falar sobre hipertensão, Hipertensão. né? Os nossos ouvintes que quiserem mandar mensagem com alguma pergunta para o Dr. Fábio Argenta, o nosso WhatsApp é o 659 9803 5580. 659 9803 5580. Isso, o pessoal da pressãozinha aí, pressão para cima, pressão para baixo, né? Se quiser fazer pergunta, mande a pergunta. Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem o enredo do nosso programa, desse quadro dentro do estúdio CBN. Nós vamos tratar da questão de saúde de forma ampla. Praticamente todo mês tem uma campanha de saúde. A gente sempre procura nortear essa questão da campanha. Mas independente disso, doutor Fábio, as pessoas que têm problemas e dúvidas, elas podem enviar para a gente a sugestão, né? E o doutor Fábio aqui prontamente sempre procura um especialista e traz, não na hora, mas num outro programa, para a gente estar tratando disso, né? Exato. A gente vai procurar atender as demandas e as solicitações que realmente o nosso ouvinte precisa. E que por vezes não tem esse acesso, né, para com profissionais de saúde. Então esse é o nosso objetivo aí do programa. E é um quadro que é muito importante a participação sua, ouvinte. Porque assim, o nosso objetivo aqui, o objetivo do Dr. Fábio, já o conheço quase 2 anos trabalhando junto, né? É conseguir responder justamente a sua dúvida, porque normalmente a sua dúvida é dúvida de milhares que está ouvindo. E muitas vezes não tem oportunidade de perguntar. Exato. Então não existe pergunta errada. A única coisa que pode errar é a resposta. E aqui a gente não erra a resposta. A gente, se não tem, busca para dar a resposta corretamente. Então a sua participação nesse quadro, e assim, para não ter erro, será todas as sextas-feiras a partir das 15 horas. Quando é 15 horas sexta-feira, 15 e pouquinho ali, por causa da questão do intervalo, tá? A gente entra com esse quadro. E nesse programa, por exemplo, se você já tiver algum assunto que você acha interessante, você manda para cá e a gente vai colocar na grade. Se não é no próximo programa, será no outro, uma hora. O seu tema que você está interessado em relação à questão da sua saúde é mandar para cá, porque essa demora muitas vezes é encontrar um especialista. Dentro da saúde existe todo um princípio ético, toda uma organização, que quem vai responder é quem realmente tem conhecimento sobre os temas. Não se faz consulta, porque não se pode a partir daqui, mas dá as informações básicas até para você saber como você encaminha o seu problema ou o problema que você deseja dali para frente. É isso, né, doutor? Exatamente. E então o nosso objetivo maior realmente é levar uma informação correta, ética, né? Sim. Estaremos sempre com bons profissionais, profissionais que são autoridades naquela determinada área em que iremos conversar, e contem com isso e com a nossa colaboração nos temas aí que sugerirem, né? Isso. Dr. Fábio Argenta é cardiologista. Quantos anos 25. 25 anos, né? Só 25 anos, né? Só 25 anos. E hoje o tema que a gente trouxe para iniciar, é bom para iniciar o ano com isso também, né? Ainda mais temos uma corrida de reis, e é um problema muito sério, que é a questão da hipertensão, né?
ou normalmente a pessoa vem com a pressão alta, é o nome mais comum utilizado aí, né? Inclusive o senhor chama de inimigo silencioso. Exato. Queria que o senhor falasse um pouco a hipertensão, o que é a hipertensão, qual o conceito de hipertensão? Pois bem, professor João Edson e Juliana, a hipertensão é uma doença, né, dos vasos sanguíneos, das artérias. Ela vai muito além de números. Então, quando a gente fala no número, sim, é importante, mas a gente tem que entender que essa pressão alta é um aumento da resistência em todas as artérias do nosso organismo. Portanto, é uma doença de todos os órgãos. Sim. Quando eu tenho, falando agora em números, uma pressão 12/8, no termo médico 120/80. No Sim. termo leigo 12/8. Sim. Vamos falar assim, fica mais fácil o entendimento. Então eu tenho 12/8, eu estou falando de uma pressão arterial ótima, normal. Quando eu tenho uma pressão 14/9 em diante, 14/9 para cima, eu já sou considerado hipertenso. Já não é normal, Sim. começa a prejudicar os meus órgãos. E vamos lá, quando eu estou com 13/8,5 até 14/9, nessa faixa, eu já sou considerado um pré-hipertenso, de maior risco cardiovascular e de maior chance de me tornar um hipertenso verdadeiro. E o que é esses números, doutor? Esse 12? Tem a ver com o bombeamento? Exato. O que é? Perfeito, Juliana. A pressão mais alta, né? Vamos lá, o 12, né? O 120? O 120 é o bombeamento do coração, a sístole, né? Que manda sangue para as artérias e para os órgãos consequentemente. E a mais baixa, o 8 ou 80, é a pressão, quando enche de sangue o coração, é a diástole, né? Então, quando o coração enche de sangue é a mais baixa, quando ele bombeia é a mais alta. E na hora que acontece a pressão mais baixa, que é a diastólica, é a hora em que o coração irriga suas próprias artérias, que são as coronárias. Já quando ele bombeia, que é a sístole, ele vai irrigar os demais órgãos. Aí a gente começa a entender a importância de cada, né? Eu, por exemplo, não tinha noção em relação a essas questões. A hipertensão, a pessoa hipertensa ou a pessoa com problema de pressão, quais são as causas? Já nasce assim, adquire durante a vida? É inevitável, todo mundo vai ter? Como que funciona? Perfeito. Existem os fatores modificáveis Sim. e os não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis, as causas não modificáveis da hipertensão arterial, basicamente são causas genéticas, né? E a idade. Ou seja, se eu tenho pai ou mãe hipertenso, eu já tenho uma predisposição maior em ser hipertenso também. Por outro lado, quanto maior a minha idade, sobretudo depois dos 30 anos de idade, maior a minha chance de vir a ser hipertenso. Mas não quer dizer que por eu estar me tornando de mais idade ou ter fator genético, pai ou mãe hipertenso, que eu naturalmente serei hipertenso, né? Pelo contrário, eu poderia trabalhar daí nos fatores modificáveis que eu vou falar agora, desde cedo, desde jovem, que é onde eu vou conseguir trabalhar para tentar fugir desse mal para frente ou pelo menos deixá-lo acontecer de forma mais sutil e mais tardio na vida, né? Então vamos lá. Uma vez que eu tenho uma criança, né, que tem pai e mãe hipertenso, que tem genética e tal, eu já tenho que começar a trabalhar com esses fatores modificáveis que nós vamos falar agora desde cedo, desde criança. Então a gente tem que fazer a prevenção desde bem cedo. Ou seja, quanto é que é bem cedo? Desde que tem pelo menos 3 anos de idade para cima, além de ter que aferir a pressão arterial a partir dos 3 anos de idade, com aparelhinho adequado, manguito adequado para a criança, né? Uma vez... Depois dos 3 anos de idade, todo ano, uma vez por ano, tem que aferir já a pressão arterial. E desde ali eu já tenho que mexer nos fatores modificáveis, que também são causas importantíssimas de hipertensão, que são os seguintes. Eu vou colocar 5, né, para o pessoal de casa entender bem resumido. Que são fatores aonde eu poderei atuar e aonde eu conseguirei fazer a minha parte, para não me tornar hipertenso, ou se sou já hipertenso, para cuidar melhor ainda do meu estilo de vida para que eu possa tomar ou nada ou o mínimo de remédio.
Então, um dos fatores é a diminuição de sódio, de sal da comida, né? Hoje o brasileiro consome em torno de 12 gramas de sódio por dia, o que deveria ser, de sal, aliás, por dia, o que deveria ser consumido em torno de 5 gramas. O que é 5 gramas, que é o máximo de sal que a gente deveria consumir por dia? Uma colherzinha rasa daquelas de cafezinho. Sim. Isso é o máximo que a gente deveria consumir no dia e consome quase mais que o dobro, 12 gramas de sal. 5 gramas de sal, quando eu falo, equivale a 2 gramas de sódio, né? Sim. Que é o eletrólito, né? Então, diminuição de sal da comida, usar então temperinho verde, temperinho de horta, azeite de oliva, enfim, temperos naturais que o povo sabe muito bem aí, né? E procurar diminuir ao máximo o sódio, o sal, e do outro lado evitar temperos industrializados. Então esse é uma das principais medidas aí que eu vou cuidar. A outra medida é evitar, dentro do possível, o ganho de peso, né? Ou seja, hoje mais da metade da população brasileira está acima do peso. E tem pesquisas estatísticas aqui de Cuiabá que aí está entre as 5 capitais aí com maior sobrepeso ou obesidade no Brasil, né? Então vamos lá. Evitar excesso de peso ajuda para evitar a hipertensão arterial. O terceiro fator é atividade física. A atividade física vai dilatar os vasos sanguíneos e uma caminhada, por exemplo, faz com que eu diminua a minha resistência vascular das artérias em até 18 horas depois dessa caminhada. Então, se eu caminhasse todo dia, eu estarei sempre fazendo como um remédio para as minhas artérias, sendo ou não hipertenso, né? Aliás, o hipertenso pode caminhar, né? A caminhada, qual é o mínimo? 150 minutos na semana. O que seria isso? 30 minutos 5 vezes na semana. Ou 40 minutos 3 vezes na semana. Né? Mas e o que é uma caminhada boa? Uma caminhada boa é aquilo que você pode fazer, mas vamos lá. Para ser nota 10, cada 10 minutos, nota 10, né? Cada 10 minutos 1 quilômetro, tá? Então, por exemplo, se eu for caminhar 30 minutos, 3 quilômetros, 40 minutos, 4 quilômetros. Isso é um padrão ouro, assim, que é considerado na cardiologia. Tendo dito isso da caminhada, vamos para o quarto fator, é evitar o tabagismo. E quando eu falo em tabagismo, é evitar mesmo, é não fumar. E aí entra todos, desde vape, dispositivos, narguilha, enfim, o cigarro, palheiro, charuto, cachimbo, tudo, né? Então é evitar mesmo, né? E o quinto e último fator importante, dos mais importantes, vamos assim dizer, é a diminuição de bebida alcoólica, da ingestão de bebida alcoólica. Quando eu falo diminuição, equivale a dizer o quê? O máximo para o homem seria 30 gramas de etanol por dia, a mulher que tem uma massa muscular normalmente menor, 15 gramas. Mas traduz isso para mim. É um cálice de 150 ml para mulher de vinho e 2 cálices de 150 ml para o homem. Aqueles copinhos bem pequenininhos, 150 ml, 2 para o homem e 1 para a mulher de vinho tinto por dia, vamos assim colocar. Dá nem um copo americano, né? Doutor. Não dá nem um copo americano. Mas e se eu tomar uma cervejinha, doutor? É uma latinha por dia, o máximo. Mas não que eu esteja estimulando a beber, não, eu estou dizendo o limite máximo, né? Bom, então esses 5 fatores, se eu cuidar deles, eu vou estar evitando a hipertensão, e se eu sou hipertenso, isso é o meu principal remédio, cuidar nesses 5 fatores, né? E aí, claro, o tratamento medicamentoso com remédio, aí tem que procurar um médico, e uma vez instituído, o tratamento é contínuo, não é um tratamento de 1 mês, de 40 dias, de meio ano. O tratamento da hipertensão arterial, uma vez instituído com remédios, ele deve ser contínuo, tendo em vista que a hipertensão é uma doença crônica, ou seja, tem controle, mas não tem cura, né? Eu perdi aqui. Eu tô com uma pergunta aqui. O senhor falou da pressão, não tem um nome aqui. O senhor falou da pressão de 12/8, que é normal. Aí ele pergunta o que é a pressão, então, por exemplo, 13/9. O que tem de diferente nesse movimento da sístole e diástole que aumenta esse número? Por exemplo, o 13/9 já é um grau de batimento na sístole, o 13 e a diástole 9, quando enche o coração, né?
faz com que a pressão é o resultado nas artérias, né? Sim. De um cálculo que se tem dessa pressão dentro dessas artérias que leva o sangue para os órgãos, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma resistência arterial de 13 na sístole, quando é o batimento, é bastante maior do que 12. E aí esses números, quando são 14 para cima, já começam a ser prejudiciais. Vamos explicar para o nosso ouvinte. Então, quando eu tenho 14 por 9 para cima, mas vamos lá, hipertensão basta o 14 ou o 9. Sim. O que ele falou aí já é uma hipertensão. O 13 está normal, mas o 9 não. Então, quer dizer, sistólica ou diastólica, estando uma delas alterada, não precisa estar as duas, já é hipertensão. Para dar um exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo para o ouvinte entender. É como se fosse o coração uma torneirinha. E a mangueira que eu vou irrigar as plantas é as artérias. Enquanto que as plantas são os órgãos, são os olhos, o rim, o cérebro, o fígado, né? Então, quando eu vou ligar a torneira, vamos lá. Se eu pisar nesta mangueira, vai acontecer o quê? Vai aumentar a pressão lá na torneira, que é o meu coração. Sim. A ponto de poder estourar lá na torneira a mangueira, né? Sim. E assim o coração cresce quando eu aumentar a pressão arterial, como se eu fosse pisar nessa mangueira. Ou seja, meus vasos estão com uma vasoconstrição, ou seja, como se estivesse pisando na minha artéria. Já lá na frente, que são as plantas, que são os órgãos, o que vai acontecer? Se eu molhar adequadamente, aquela plantinha vai crescer, vai ficar tudo bem. Agora, se eu pisar nessa mangueira, vai sair uma água com um esguicho muito forte, uma pressão muito forte, vai bater naquelas flores e folhas, vai cair tudo e vai estragar a minha planta, pode até morrer. E é assim que acontece com os órgãos. Como a pergunta não foi hoje, foi ontem, Reinaldo, terminei não conseguindo encontrar aqui. Se o Reinaldo estiver ouvindo, pode até mandar ela de novo se não fizer ela corretamente. Ele perguntou o seguinte: e a pressão baixa? Porque a gente fala muito em hipertensão, fala na pressão alta, tá? Por que ocorre de ter pessoas que têm pressão baixa? Vamos lá. Primeiro, uma bela pergunta, né? A pressão baixa, a gente tem... A pressão baixa como um todo, ele está me perguntando. Isso. Né? Tá. Ele fala até porque ele tem alguém na família que constantemente, inclusive, perde os sentidos em função da pressão. Certo. Então, assim, normalmente, na idade mais jovem, nós vamos ter uma pressão aí 11 por 7, 10 por 6, Sim. às vezes até 10 por 5, né? Sim. Que é o normal daquela pessoa. Tudo bem. Mas então eu estou aí com 15, 18 anos, eu não vou ser hipertenso, que eu tenho 10 por 6 normalmente. Não quer dizer isso. Sim. Se tem fatores genéticos e tal, conforme a idade, pode vir a se tornar hipertenso independente. Agora, quando começa a baixar muito, ou seja, baixa de 10 por 6, começa a ficar com a pressão muito baixa, Sim. 9 por 6 para baixo, né? 9 por 5, Sim. aí temos que investigar causas que podem estar levando a isso, ou seja, desidratação, baixa ingesta de líquido, algum problema na válvula do coração, sobretudo a válvula aórtica, alguma insuficiência nessa válvula, né? Então tem que procurar detectar alguma patologia por trás ou mesmo falta de ingesta Sim. de líquido. Do outro lado, a gente pode ter aquela hipotensão transitória, que por vezes pode provocar até um desmaio. Vamos lá, como é que funciona isso? Eu tomei pouco líquido naquele dia e fiquei agachado trabalhando lá no meu quintal e de repente eu levanto abruptamente, eu estou um pouco desidratado, Sim. eu posso ter uma queda abrupta da pressão, que chama neurocardiogênica ou vasovagal, o termo usado, né? Eu posso até ter um desmaio por Sim. conta daquela ação, né? E eu estava desidratado. Então existe aquela pré-síncope, o desmaio, que é quando baixa de repente, Sim. num movimento muito rápido que eu faça, e existe aquela pressão mais baixa, que está dentro de uma normalidade, como eu falei, 10 por 6, 9 por 6, porém, quando começa a baixar muito, provocar tontura, Sim. ou pré-desmaio é aquela sensação de desmaio ou desmaio propriamente dito, aí tem que investigar que eu posso estar diante de um problema de válvula, por exemplo. Sim. Agora são 15 horas e 27 minutos. Eu vou fazer uma pergunta agora, não sei se vai dar tempo de responder nesse bloco.
O repórter CBN vai demorar um pouquinho, né? 2 minutos? Não, eu quero uma resposta mais uma resposta maior em relação a isso. Vou deixar para fazer a pergunta que o ouvinte mandou aqui na sequência, né? Eu posso só Sim. fazer uma colocação, 2 minutos e meio? Pode. Que quando o ouvinte perguntou de pressão baixa, né, eu quero Sim. colocar que por vezes existe a pressão mais baixa ficar muito baixa. Sim. Então eu tô lá com 15 por 6, 15 por 5, um exemplo. Aí eu tenho que ver que aí sim, provavelmente é uma patologia de válvula do coração. Sim. Ou naquele indivíduo muito idoso, acima de 80 anos, há uma vasoconstrição natural, um enrijecimento, natural das artérias, que faz com que no mais idoso possa acontecer o 15 por 6. Sim. O 15 no mais idoso, principalmente depois de 80 anos, o 15 é tolerável. Sim. E o 6 ainda é tolerável, mas no idoso pode acontecer isso. No mais jovem, isso tem que investigar problema cardiovascular. Duas questões vamos falar na sequência, pós o intervalo. Uma é sobre churrasco, me perguntaram aqui. E o Dr. Fábio entende muito bem de churrasco, ele é gaúcho, né? Então, e outro é uma pergunta que surgiu aqui sobre o episódio que aconteceu com o cantor João Carreiro, né? Recentemente. Então, esses dois assuntos, nós vamos tratar eles assim, após o repórter CBN. Vamos para o intervalinho, rapidinho, já vamos continuar aqui com saúde e longevidade. Estúdio CBN. 9, ouvindo seu Estúdio CBN, estamos tratando de saúde e longevidade, esse quadro que a gente vai ter todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, das 15 às 16 horas. E estamos aqui hoje com o Dr. Fábio Argenta e falando de hipertensão. Doutor, quando nós fomos para o intervalo, eu coloquei 2 temas, mas antes dele, no intervalo, nós falamos em algo muito interessante, que é a questão dos aparelhos de medir, principalmente aquele que a gente faz do ponto de vista doméstico. Quais são os melhores aparelhos, qual a melhor forma? Perfeito. Eu até participei da última diretriz 2020, né, de hipertensão arterial brasileira. O aparelho validado é o de braço. Sim. Tá? Então, o de punho, ele não é validado pela Sociedade de Cardiologia, mas se você tem ele em casa, coloque ele no punho e coloque o braço sobre a mesa na altura do teu coração. Também o de braço tem que fazer isso. Sim. Né? Mas o de braço sempre vai ser mais fidedigno, é o recomendável, esses automáticos de braço. Se tiver o de punho, não é o ideal, mas pode ser utilizado desde que o braço esteja sobre a mesa na altura do coração. E a posição que a pessoa deve estar para fazer a medição? Perfeito, isso é pergunta de prova para os residentes. Tem que estar na posição sentada, né? Sim. A perna não pode estar cruzada, de uma maneira confortável, com o braço, né, voltado para a mesa, na altura do coração, a palma da mão para cima. E importante, não ter praticado atividade física e nem fumado 30 minutos antes. Então, voltou de uma corrida, uma caminhada, espera 30 minutos. E ainda não pode estar com a bexiga cheia. Sim. E a pressão arterial da criança, já falou de medir a partir dos 3 anos, para quem tem pai e mãe hipertensos. Isso. A pressão das crianças é a mesma? Nossa. A pressão, nós temos até um aplicativo, né, que o pediatra, o cardiologista utiliza, baseado na idade e na estatura. Né? Tá. E o manguito tem que ser adequado para a idade. Vou colocar nossa audiência aqui. A Anne Marcelli, ela fez uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Fábio. Tenho 30 anos e minha pressão sempre foi 90 por 60. Comecei a atividade física há 3 meses, não tenho sintomas. Preciso investigar algum outro problema por trás dessa pressão baixa? Esse 90 por 60 da Anne é uma pressão considerada normal, visto que ela está sem sintomas, né? Então, mas é aquilo que eu falo, tá com 30 anos, tem que começar a se cuidar, que sobretudo depois dos 30 é que a hipertensão começa a tomar forma, não que, infelizmente, hoje tem sido cada vez mais precoce, né? Devido a hábitos inadequados, estilo de vida, mas ela está fazendo atividade física, está sem sintomas e a pressão dela é a 10 por 6, 9 por 6, tá tudo bem com a Anne. Então é só continuar, e que bom que começou a atividade física, tá de parabéns, e procure cuidar no sódio, no sal, bebida de álcool, e aí vai embora, né? O Dr. Fábio, ele mudou minha visão sobre a atividade física. Ele tem aquela frase, faça o que mais gosta ou o que menos odeia. Eu costumo dizer, né? Faz o que mais gosta ou o que menos odeia. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz uma de Forrest Gump, né? Ou seja, eu não fazia nada no esporte nenhum, não sabia nada. Comecei em 98, 99 correr.
Sim. né, meio desajeitado na época, né? Mas fui aprendendo, digo, já que não vou para lado Sim. nenhum no esporte, eu vou correr Correr. então, né? Então eu fiz o que eu menos gostava, menos odiava, aliás, né? E acabou virando uma coisa que hoje eu amo fazer, né? Sim. Até no final nós vamos falar Vamos um pouquinho da falar corrida de de race, vamos né? falar no final aqui, vamos falar sobre ela, né? Tem um ouvinte que mandou, acho que foi ontem até uma pergunta para mim, eu terminei não registrando, peço perdão. Se eu não fizer direito, pode até encaminhar de volta aqui. Ele falou o seguinte, existe alguns dias, ou ele não sabe qual é o motivo, né? Que se levantar rápido ele fica tonto. Está ligado ele usou até outro nome. Tenho tonteiras se eu levanto O teto rápido. preto? Oi? Teto preto? Não, eles têm tontura mesmo. Sente como se o sangue não chegasse à hipotensão, cabeça, tá? é Né? hipotensão. Tá ligado à pressão? Sim. Então o indivíduo hipertenso e sobretudo que usa medicação, Sim. ou o indivíduo com mais de 50 anos de idade, ele vai ter mais facilmente a hipotensão. Sim. Então, agachou, foi mexer lá, arrancar os capinzinhos lá, mexer na horta e tal. Primeiro, ele tem que se apoiar para se levantar, sentar e depois levantar em pé. Se está agachado, como no caso desse indivíduo, e levantar rápido, pode até por vezes cair. Sim. Outra coisa, indivíduo, volta a dizer, com mais de 50 anos, hipertenso e tal, tem que estar sempre bem hidratado, andar com uma garrafinha d'água, até porque com a idade, depois dos 40, 50 anos, diminui o mecanismo de sede, a gente não sente muito sede, tem que estar sempre com um copinho d'água, garrafinha, enfim, né? Tomar 2, 3 litros por dia, sobretudo aqui no Mato Grosso. E eu digo assim, o mesmo que tu falaste antes, né? Na atividade física, faça o que mais goste ou o que menos odeia. Eu costumo dizer assim, mais de 50 anos, hipertenso, à noite levantou, senta, faz uma oração, que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois vai para o banheiro. O indivíduo levantou, não sentou, foi para o banheiro, fez o ato miccional que vai fazer um vaso vagal mais ainda, pau, cai. É onde dá mais desmaio. É né? mesmo, doutor? Então, reza um Pai Nosso ou uma Ave Maria, depois levanta. Tá? O Astro já começou. É o caso do nosso paciente aí, do nosso ouvinte, digo, né? Teve uma pergunta aqui sobre, escuta, e o churrasco? O pessoal fala da gordura do churrasco, tá? Para quem é hipertenso, tem algum problema? Eu já pergunto, o problema tá na carne ou tá no sal? Veja assim, né? Não é, eu sou gaúcho, matogrossense, hoje eu estou mais de 20 anos no Mato Grosso, já me considero mais matogrossense. Mas ainda a gente cultiva, né, professor João Edson, aquele hábito, com uma certa frequência, que eu digo cada 7, 10 dias, aí fazer um churrasquinho. Sim. Normalmente no domingo, hoje já não é todos mais, né? Mas no Rio Grande do Sul é todo domingo, né? Então, assim, se você fizer aquele churrasquinho e tirar a gordurinha, na hora de, né, a picanha tira a gordurinha, contra filé tira a gordurinha, tá tudo bem. Sim. Mas eu costumo dizer assim, antes de tirar a carne da churrasqueira, ou você bate ela, né, o espeto, para tirar aquele sal mais grosso, ou em certos casos até joga um pouquinho de água, assim, uns guichozinhos de água, mas cuida para não vir a fumaça do carvão em cima, né? Para dar uma, entre aspas, tirada, uma lavada naquele sódio pesado, naquele sal pesado. Então, assim, uma coisa que no Rio Grande do Sul, nós cardiologistas, a gente fala muito para os pacientes. Bate a carne ou coloca uma aguinha e tira o sal pesado ali, né? Mas, assim, se exagerou, realmente, o que vai acontecer na segunda-feira? Vai acordar mais inchado, porque o sódio retém líquido, né? E a pressão vai estar mais alta. Mas aí a gente tem como contornar. Tira a gordurinha de lado, bate a carne, tira aquele sal mais grosso e vamos lá. O domingo, meu querido ouvinte, não é só para ficar bebendo e comendo churrasco, é para fazer mais ainda atividade física, porque você está com tempo para isso. O domingo geralmente é o dia que eu mais faço, mais corro. Às vezes eu corro de manhã e de tarde, porque eu estou com mais tempo livre, em tese, para que eu possa... Claro, tem pessoas que estão aqui nos ouvindo que trabalham no domingo, profissionais de saúde, por exemplo, mas no modo geral a população está com mais tempo no domingo e acaba exagerando. Então, em vez de exagerar na bebida lá durante a tarde, maneira um pouquinho e vai correr, vai caminhar final de tarde. Dá para fazer 2 vezes por dia. Então, vou comer mais? Então eu vou dobrar a minha atividade física. E o mesmo é no período de férias, Natal, Ano Novo, Páscoa, enfim, né? Vamos aumentar a atividade física, eu vou estar com mais tempo para isso. Aí surgiu uma outra pergunta, eu estou ampliando a pergunta dele. A pessoa levantou cedo, ficou por ali, almoçou, no almoço tomou a sua cervejinha, e talvez pode até ter exagerado um pouquinho ali na cervejinha. Ele pode caminhar à tarde?
Desde que ele esteja... Não esteja caindo de bêbado. Exato, sóbrio, Sim. sem uma tontura mais exagerada, sem problema. Mas tem que cuidar, porque primeiro que não vai poder dirigir para ir para o parque, né? Exato. Segundo que se for a pé ou de bicicleta, tu tem que cuidar para não ser atropelado, se tá um pouco tonto, né? Mas se não, Nada impede. pode e deve, né? Sim. O bom é ele caminhar lá pela pracinha perto de casa Exato. mesmo, né? Que não vai ter maior problema, né? Pode Legal. e deve, né? Sim. Uma questão que surgiu e está muito recente aí, ainda Mato Grosso, o Brasil ainda está de luto, foi aquele cantor sertanejo, que é mato-grossense, é daqui, né? Foi aluno do Instituto Cuiabano de Educação, tem família aqui, e ele terminou falecendo por uma cirurgia que ele foi fazer no coração. Troca da válvula mitral, acho que é isso. Teria como o senhor dar uma explicação didática para a gente? É um menino de 41 anos, né? Exato. Ele foi fazer um procedimento na válvula mitral, que ele tinha um problema de nascência da válvula, né? Alguns, a vida toda, convivem com esse problema e não precisa de cirurgia, o caso dele foi necessário. E aí, por algum motivo, né, intraoperatório, que aí, de fato, eu não fui me inteirar a respeito, né? Ou ele fez algo, um choque que a gente chama cardiogênico, ou seja, que vai água para o pulmão, uma complicação dessa monta, ou mais raramente alguma coisa, um choque hemorrágico, alguma hemorragia que teve, algum sangramento maior. De fato, eu não me inteirei desse assunto ao certo, mas uma fatalidade porque, assim, normalmente a válvula mitral não costuma dar maiores complicações. A válvula um pouco mais complexa é a válvula aórtica, quando eu vou mexer numa cirurgia. Mas, enfim, são complicações que podem, infelizmente, acontecer, e nesse caso, né, com uma personalidade como ele. O cirurgião que foi responsável, eu ouvi a entrevista dele, ele disse que não houve nenhuma intercorrência grave. O que aconteceu, ele deu um nome lá, É que quando colocaram o coração de volta para bombear, o coração não aguentava bombear. Mas ele falou assim, ó, isso acontece, é um incidente que acontece com 1,2%, 1,3%. Então ele fez o que vocês estão me dizendo foi o que eu falei. Vamos dizer, foi água para o pulmão, não aguentava bombear, a gente fez uma insuficiência cardíaca. Era esse o nome. Que pode acontecer. Sim. Né? Eles que inclusive é muito raro, mas acontece. Exatamente, eu ia dizer, não é comum, né? Sim. O que até pela tecnologia que se tem hoje, na cirurgia cardíaca e tal, né? Esse tipo de problema, no caso dele, ele nasceu com esse problema, né? E acabou tendo que fazer a cirurgia. Mas esse tipo de problema não tem nada no nosso estilo de vida que cause ele, doutor? Não, exato. Existem alguns problemas, tanto das válvulas, quanto problemas elétricos e estruturais do coração que são de nascência, né? Que alguns têm que ser corrigidos mais cedo, outros mais tarde, outros nem precisam de correção, dependendo da magnitude, e que aí não depende do que a gente fizer, né? Então existem esses problemas de nascência, os congênitos que chamamos, né? Voltando para a hipertensão, o senhor falou que as pessoas estão cada vez mais cedo tendo problema de hipertensão. Mais cedo quanto? E assim, o que tem causado esse problema cada vez mais cedo nas pessoas? Infelizmente a gente tem visto jovens, adolescentes, mesmo antes dos 18 anos, com hipertensão arterial, né? Vindo dos nossos consultórios. E por vezes casualmente, né? Normalmente isso aí, obesidade, falta de atividade física, excesso de internet, computador e tal. Estilo de vida, né? Nós, na nossa época, ia brincar na rua, né? A mãe tinha que chamar para dentro de casa. Hoje as mães têm que mandar sair de casa para rua, né? Para brincar. Desligar a internet. Desligar a internet. Então esse é um grande problema. E os fast food, né? Com lanches rápidos, excesso de sódio, gordura. Então, de fato, na criançada mais jovem é isso. Já nos jovens, sobretudo depois dos 18 anos, 20 e tantos anos, vão para balada, energético, álcool junto, destilado com energético, aquela mistura explosiva que faz vasoconstrição nas artérias, aí já não faz exercício também, estilo de vida inadequado, vem hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Então, infelizmente, vamos lá, hoje a gente já está aí com terceira, quarta geração dos pacientes, né? Sim. E eu vejo por vezes, é muito triste ver o neto tá pior que o vô, né? Sabe? E aí tu diz, e aí tu vai ver estilo de vida.
É o formato, né? Não. O senhor falou no. Desculpa, Pode, posso? O senhor pode. falou nos energéticos. É muito comum nas festas a mistura do energético com uma bebida destilada. Não. Essa combinação faz mal, faz muito mal? Como é isso? Qual o alerta para as pessoas? Ela libera substâncias que fazem vasoconstrição das artérias. E essa mistura potencializa ou só o energético? Potencializa. Sim. E aí, se estiver fumando, então, vape, cigarro eletrônico, enfim, aí bagunçou geral, né? Lembrando que o cigarro eletrônico, ele tem aquela bateria de lítio que é mais prejudicial do que o próprio cigarro comum, né? Que às vezes o pessoal acha que é inofensivo, né? Mas então, energéticos destilados se somam, né? Para fazer vasoconstrição, subir pressão arterial e mesmo fazer vasoespasmo em coronária, podendo até levar a infarto, por exemplo, quando em exagero, né? Então, tudo que é muito leve, moderado, ok, mas passou de um ponto, Sim. já não dá. Porque às vezes tomam que nem água, né? Substitui a água, da, né? é a Aliás, bebida da substitui noite, a né? água, Substitui a É água. um né? problema. Erno, ele está perguntando se 13/7 é normal, que a dele geralmente é assim. O 13/7 tá ok, né? E vamos lá, indivíduo com mais de 50 anos de idade, que é o caso do Erno, o Erno deve ser de Lucas, né? Não Não sei. se identificou? Não. Se é quem eu tô pensando. Erno Esquivin, acho que é essa Schwinn. pronúncia. Conhece? Não, só tá o sobrenome. Deixa eu Erno Valdir. Esse mesmo. Ah. É. Então o Erno tá com mais de 50 Sim. anos, o 13/7 dele é excelente, Sim. tá? E isso é importante, né, a pergunta dele. Porque assim, vamos lá. Uma pressão controlada, quando eu sou hipertenso, é para baixo de 14/9. Né? Então, 13/7 tá ok. 12/8, excelente. Agora, o indivíduo que não é hipertenso ainda e começa a aparecer 13, 13,5 por 8,5, 9, abre o olho. Né? Então, é muito individualizado. Agora, o indivíduo idoso, sobretudo depois de 80 anos, eu tolero um 15, até 15 da mais alta. Né? Então, conforme a faixa etária, muda um pouquinho a meta de controle da pressão arterial. E vamos lá mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que nos perguntaram, sobretudo o Erno aí, né? E que continuem participando sempre conosco. Falando em abraço, sabe quem está ouvindo a gente? Não sei se ele tem roupa para aguentar o nível da audiência. Onofre Ribeiro. Um abraço, querido. Abraço para o Onofre, tá? Que honra saber que está Que nos maravilha. ouvindo nesse momento. A gente fica honrado, né? Muito. O Cláudio viu nós falando do churrasco, Uhum. e ele é gaúcho, né? Ele mandou. Ele falou Mexeu assim, com uma safra. falou que, ele Você falou conhece o Cláudio? Conheço. É, Ele certo. falou, deu gatilho. Ele falou, escuta, a gente fala muito do churrasco, da carne. E os acompanhamentos? É. Aí que tá, né? Sim. O acompanhamento, por vezes, é muito calórico. Sim. Né? Então, quer dizer, uma coisa no churrasco, no almoço, no domingo, é comer uma carninha, tirar a gordurinha, com uma salada, né? O problema é quando mistura cuca com mandioca, com aquele pão de alho, Sim. aí haja carga calórica. Por vezes não é nem a carne mais que tá fazendo mal, né? Sim. E vamos lá, né? Se pegar esses pão de alho mesmo, nada contra os pão de alho, mas Sim. esses industrializados têm mais sódio que a própria, mais sal que a própria carne, Sim. né? Então Exato. tem que abrir. Por isso que eu sou muito a favor, assim, né? Vamos preparar em casa. É naquele molinho? Eu não como Vamos isso. preparar em casa esses produtos mesmo, né? Vamos fazer uma coisa mais natural, Sim. menos industrializada, dentro do possível, né? E uma saladinha é bem com a carne também, né? Então vamos lá, uma saladinha, a carne, pá, tá tudo de bom, né? Sim. Agora o problema é, como fala o Cláudio, e às vezes não é só a mandioca e a batata, Sim. é tudo, é a maionese, é tudo, é a cuca, se for italiano, alemão, viram, né? Tá dando E- até fome, doutor. Não, e aí o que acontece? Sim. Aquela misturança de carboidrato que vai me dar o problema calórico, ganho de peso, subir glicose, triglicerídeos. Então aí que tá o que mora o perigo por vezes, tá? Verdade. Nesse final de semana nós vamos ter o Corrida de Reis. Aham. né? Vamos conversar um pouco com os nossos atletas de final de Exato. semana, né? Os que são profissionais de corrida possivelmente já tem todo o acompanhamento. Sim. Aquela pessoa que se preparou aí durante o ano, até não se preparou, mas de vez em quando dá a sua corridinha sem uma regra básica e nesse momento vai para a Corrida de Reis. Qual a recomendação? Vamos lá. Como eu falei, eu corro desde faz muito tempo, faço até máximo meia maratona. Eu particularmente não acho salutar
para quem é amador, mais Sim. que meio maratona. Quanto é isso, 20 doutor? quilômetros, 20 21, quilômetros. né? A corrida de São Silvestre já fiz também, são 15, a corrida de Reis são 10, né? O indivíduo que tem uma prática de atividade física, vamos lá, 3 vezes na semana, 5 quilômetros, ele vai correr que nem vai ver a corrida de Sim. Reis. Ele sabe que tem que hidratar, que tem que alongar, normalmente, né? Sim. O que me preocupa é o indivíduo que raramente corre, mal faz Joga uma bola de vez em caminhada, quando e acha que pode correr. o atleta de final de semana. Aí é um problema, porque por vezes ele vai exagerar no frisson da Sim. corrida, ele vai. E aí vai ter uma dor muscular, pode desidratar, ter uma sensação de desmaio, ou até desmaio durante a corrida, e por vezes até mesmo arritmia cardíaca. Então vamos lá. Primeiro, que para fazer caminhada eu posso começar a qualquer momento. Sim. Nada me impede disso. É colocar e ainda além de tudo é barato, colocar Sim. um tênis, um calção, uma roupa apropriada e ponto, né? Agora, quando eu quero passar um pouquinho disso, eu tenho que procurar o meu médico. Sim. Não necessariamente precisa ser a porta de entrada o cardiologista, pode ser um bom clínico. Ele vai fazer um exame físico, um eletrocardiograma, se ele achar necessário, ele vai referendar para o cardiologista. Então, quando eu começar a fazer uma corrida, que no caso nós estamos falando de uma corrida, eu tenho que ter no mínimo uma avaliação médica. Ah, mas por que, Fábio? Porque existem cardiopatias estruturais, que estávamos falando há pouco, e que às vezes a gente vê jovens de 20 e poucos anos nessas corridas, vem a óbito e tal. É porque tem o que é cardiopatia estrutural? É uma miocardiopatia hipertrófica, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma displasia do ventrículo direito que leva à arritmia, e coisas que só durante o exame físico eu vou descobrir. Então, antes de fazer uma atividade mais intensa, mesmo que de forma amadora, eu preciso passar por uma avaliação médica. Sim. Aí eu não vou ter problema. Aí vamos mais adiante. Para mim correr a corrida de Reis, eu precisaria, além de fazer uma corridinha durante a semana, que seja 3, 5 quilômetros 3 vezes por semana, um reforço muscular. Vamos lá, vamos fazer uma academia umas 2, 3 vezes por semana, fortalecer essa musculatura, sobretudo se eu tenho mais de 40 anos. Porque a minha musculatura ela vai padecendo, eu preciso fortalecer ela para poder fazer esse tipo de corrida. Ah, mas quando que é a idade ideal para começar a fazer uma academia, uma musculação? Desde jovem, com acompanhamento de um profissional da área, né? E vai ser excelente, aí eu posso correr, eu posso fazer natação, o que eu quiser, se eu passei pelo médico e eu estou fazendo um fortalecimento muscular. Então, assim, a dica principal é: não se joga tipo doido lá se você não está com um bom condicionamento, não vem se preparando fisicamente para isso. Por outro lado, vou lá participar, vou caminhar, correr, caminhar, tô de boa, tá tudo bem. Então, leva a garrafinha d'água, legal. E o indivíduo que já vem se preparando minimamente para isso, ele sabe que ele vai no tranco dele, né? Não vai exagerar necessariamente e vai tomando sempre a garrafinha d'água, hidratando bem, que é fundamental. A base de hidratação, né? Exatamente. E um calçado adequado, né? A gente vê muita gente... Aí que evita lesões. É que tem gente que vai pela festa, né? Vai em grupo, vai mais pela festa, mas quando tem um pessoal você vê, a pessoa já tá nos 10 tem um pessoal lá, que eu acho legal, que eu, assim, que vai a família e vão caminhando. Exato, né? pronto. Caminhar em si, não, por si só, não causa problema. Agora né? amanhã deverá estar um clima mais ameno, né? Então, acho que vai ser muito legal. Mas a hidratação é o principal. E não exagerar, assim, não adianta querer ali na corrida dar o máximo teu se você não está condicionado para aquilo, porque no frisson você acaba exagerando às vezes. E tem uma questão, eu fui atleta de alto rendimento, atleta profissional, não de corrida. Né? Então sabe bem, né? Tem uma ilusão quando começa uma competição, essas competições longas. É o amador achar que ele pode vencer a competição. Esquece. Você tem que vencer você mesmo. Perfeito, professor João Edson. Esquece. Você tem que tirar o melhor, como em tudo na vida, eu penso. Eu tenho que tirar o melhor meu. Eu sempre, o meu desafio é comigo mesmo. Né? Preocupe-se contigo mesmo. Primeira coisa, eu vou findar a prova. Primeiro é sair do sofá. Eu lembro de um episódio que nós fomos entregar faixa de campeão para um time amador, né? E a gente estava início de temporada, não estava muito afim de fazer muito esforço, né? A gente terminou o primeiro tempo, a gente até dominou o jogo, terminou o tempo, o time fez 1-0.
A torcida começou a vaiar, o time começou a falar a gente que não era, que era mentira, não sei o que. A gente voltou no segundo tempo, fez 8 gols. O cara falou, ué, qual a diferença? A diferença é o profissional, quando ele sabe exatamente lidar com aquele tempo, né? E a mesma questão, a corrida, o vôlei, qualquer atividade, o profissional, ele está com o corpo trabalhado todos os dias para... E aí o profissional, ele está com um nutricionista, está com um educador físico, junto, né? Fisiologista, é outro nível, né? Sim. E precisa, né? Exatamente. Agora são 15 horas e 58 minutos. Estamos chegando já para os finalmente, né, Washington? Doutor, que felicidade tê-lo aqui de volta. O próximo programa, acho que a gente tem um tema já, né? Tem, estou vendo já. Eu fico muito agradecido pelo espaço, professor João Edson, né? O Saúde e Longevidade vem aí junto à CBN, né? Que a gente sabe toda a estrutura que tem a rádio, a gente fica muito honrado com isso e espera cumprir com o nosso papel, que é levar a informação ética para o nosso público, para o nosso rádio ouvinte, né? Na próxima semana, nós vamos ter uma novidade no programa Saúde e Longevidade. Sim. Vai fazer parte do nosso time, Dr. William Camarço, que é cirurgião oncológico, renomado aqui em Cuiabá, fez toda a sua formação aqui no estado, depois saiu fora para São Paulo, voltou, e ele vem falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de colo de útero. Sim. Né? Então, acho que é extremamente relevante esse tema, né? Exatamente. E a gente gostaria aí que o ouvinte já vá preparando aí a pergunta. Manda sua pergunta. Né? Para que possam conversar aí semana que vem com o Dr. William, o professor João Edson e a Juliana. Maravilha. Então, você que está nos ouvindo sabe. E marca aí na sua agenda. Toda sexta-feira, aqui na CBN, toda sexta-feira, das 15 horas às 16 horas. Esse quadro vai ficar fixo quando chegar sexta-feira. E é até bom, porque como sextou, a gente já cuida aqui, passa o final de semana tranquilo para começar a semana bem, sempre cuidando da saúde. Doutor, que a nossa parceria seja sempre, não tenha data, que a gente possa sempre estar. É um prazer, muito obrigado. Agora, 15 horas e 59 minutos, na segunda-feira, Washington e Pedro Damasceno, nós